Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica para a gente poder gabaritar o Tribunal Regional Eleitoral, do Rio de Janeiro. Não gabaritar o tribunal, mas gabaritar as questões que vão estar caindo na sua provinha, tá certo? Selecionei aqui algumas questões da Consulplan para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, ver a abordagem e explicar o assunto também. Então, com base nessas questões, vamos pegar a nossa primeira questão? Vem aqui na telinha. Olha só, analisa junto comigo. A estrutura formal é explicitada em manuais e descreve os níveis de autoridade e responsabilidade dos departamentos e seções. A representação gráfica dessa estrutura é feita através do organograma, mas os seguintes fatores concorrem para que seja inviável o funcionamento das organizações somente através da estrutura formal, exceto. Então, antes da gente buscar a própria resposta, vamos explicar aqui, ó. Eu tenho estrutura formal e eu tenho estrutura informal. A estrutura formal é justamente a estrutura organizacional em si. É aquela que a gente vai dividir, coordenar, vai estabelecer hierarquia, controle, amplitude administrativa. Isto é uma estrutura formal, tá certo? Aí depois de estruturar, eu vou representar isso graficamente no organograma. Eu posso elaborar também um funcionograma. Qual que é a diferença do organograma para o funcionograma? O organograma, ele vem com o nome dos departamentos, dos setores. O funcionograma, além do nome dos departamentos, ele aborda também algumas funções daquele departamento. É como se fosse assim, ó, o setor, vou pegar como referência lá no tribunal, a seção de execução financeira, aí como função ela faz liquidação, pagamento, retenção de tributos, pagamento de diárias, folha de pagamento, vai trazendo essas funções. Isto é um funcionograma. É um organograma melhorado, perfeito? Tá ok. Mas, voltando ao conceito lá da estrutura organizacional. Nós temos a estrutura, aí fiz graficamente, apresentei perfeito. Vou fazer a departamentalização, que é o que a gente chama de desconcentração da minha estrutura. Por quê? Porque na estrutura eu apenas coordenei, integrei, fiz amplitude, fiz a parte burocrática em si, mas na departamentalização a gente acaba separando um departamento do outro de acordo com as suas atribuições, com as suas funções, ou até unindo setores, porque tem funções afins, tá certo? Feita a departamentalização, eu vou passar a descentralizar o poder e a responsabilidade de cada departamento, não departamento, mas de cada diretoria em si. Por quê? Porque se eu tenho diretor, eu tenho chefe de seção, coordenação, supervisão e assim por diante, eu tenho que estabelecer o nível de responsabilidade e autoridade que cada um desses vai ter. Então, na sequência de formalizar uma estrutura organizacional, eu vou estruturar, eu vou departamentalizar após a estrutura e eu vou descentralizar poder e autoridade após a departamentalização, tá ok? Nesse poder e autoridade é que vão ter os cargos propriamente, as funções propriamente de cada um, ok? Agora, olha só, isso pode ser representado graficamente por um organograma ou um funcionograma, ok? Agora, volta na tela para a gente ver o enunciado em si. O que ele pede? Ó, a representação gráfica é feita através do organograma, mas os seguintes fatores concorrem para que seja inviável o funcionamento das organizações somente através da estrutura formal, exceto. Então, ele fala que tem características que são inviáveis, exceto o quê? Então, vamos lá. Há situações críticas para as quais há necessidade de elaboração e aplicação de soluções rápidas. É praticamente impossível elaborar um conjunto de normas que cubra todas as possíveis situações. Existem características do fator humano com respeito à liderança e os objetivos pessoais que influem na operação da estrutura. A estrutura informal é incentivada pelo alto grau de atendimento às normas formais e surge especialmente por imposição da organização. Olha só que interessante. A única que se encaixa num contexto como exceção ao que ele explicou lá em cima é me informar. Trazer a abordagem da estrutura informal, onde incentivada pelo alto grau de atendimento às normas formais.
Professor, então, o que é uma estrutura informal? Uma estrutura informal é aquela que surge espontaneamente, ela não foi documentada, que nesse passo que eu falei para vocês, de estruturar, departamentalizar, descentralizar, ela não passou por isso, mas ela surge de forma espontânea e muitas vezes também some de forma espontânea para executar uma tarefa, uma atividade. A gente cria ali rapidamente uma equipe de trabalho para trabalhar, sei lá, temporariamente, não especificadamente projeto, que projeto também é formal. Mas assim, eu crio uma equipe, ela executa o trabalho e depois ela se desfaz. Não preciso mexer na estrutura da organização. Então essas estruturas informais, elas surgem espontaneamente e também se desfazem espontaneamente, ok? Uma vez concluído o objetivo, se desfez. Mas ela não cumpre as regras do formalismo. Senão eu teria que aprovar essa criação para que a gente pudesse ter o trabalho executado. Perfeito? Então volta aqui na telinha para a gente conferir a resposta. Essa é a nossa questão que vai ser o exceto. Olha só. Então ele fala representação gráfica, é o organograma, mas os seguintes fatores concorrem para que o organograma seja inviável o funcionamento das organizações através da estrutura, exceto. Ou seja, o que é, em termos assim, contrário à própria afirmação? Então, situações críticas para quais há necessidade de elaboração e aplicação de solução? Sim, a gente tem que ter solução para isso. É praticamente impossível elaborar um conjunto de normas que cubra todas as possíveis situações, ok, realmente é difícil, por isso que a gente faz de uma forma macro, muitas vezes. O fator humano com respeito à liderança, os objetivos influenciam a estrutura, sim, cultura e clima organizacional, tá ok? E esse daqui foi o que não casou. Show de bola? Bom, então já fica essa dica. A Consulplan, ela, ao invés de cobrar questões mais simplificadas sobre estruturas organizacionais, ela pega um pouquinho mais pesado. Então, aprofunda aí, vejam as características das estruturas, os tipos de estruturas, vantagens e desvantagens, para a gente não vacilar na hora da prova. Perfeito? Eu fecho essa dica aqui e volto com a próxima. Até lá! Thank you.